a nossa reflexão à luz da palavra de Deus proclamada, também ressaltando o que realizamos junto a esta liturgia, a ordenação de 2 diáconos para a nossa igreja diocesana. Passam a partir de hoje a integrar o nosso clero, composto pelo bispo, pelos sacerdotes, pelos diáconos, que estão a serviço da evangelização em nossa igreja particular, associando a nós, revestidos do sacerdócio ministerial pelo sacramento da ordem, tanto os leigos e leigas, consagrados e consagradas, que se assomam também na missão da igreja de ser pescadora de homens, conforme está no evangelho que proclamamos. As necessidades e os desafios são grandes e muitos. Somos chamados a nos confiar sempre mais ao Espírito Santo, para que Ele nos dê coragem, como foi dito a Pedro, não tenhais medo, nos dê dinamismo e criatividade para levar o anúncio do Evangelho ao coração das pessoas. Estamos num mundo em que os meios de comunicação estão muito evoluídos, com muitas ferramentas, com muitos recursos, e são usados com muita criatividade. Nem sempre para levar o melhor à mente e ao coração das pessoas. Talvez o fazem bem, com criatividade, para atingir aquilo que são seus objetivos. Tornarem cativas as pessoas daquilo que são seus interesses. E a igreja tem o desafio, nos tempos atuais, de usando os recursos atuais também, agora com o discernimento que vem do Espírito Santo, com a criatividade que vem do Espírito Santo, para que o Evangelho chegue de forma convincente ao coração das pessoas. Ides para águas mais profundas, e depois sereis pescadores de homens. Se Jesus dá esta missão a Pedro, sabemos biblicamente, numa chave evangélica, numa chave exegética, que está dizendo na pessoa de Pedro a missão da igreja, que não pode ficar numa certa zona de conforto, sem ter coragem de entrar nos ambientes mais desafiadores da evangelização. Não podemos contentar com as margens mais rasas, onde prevalecem as nossas seguranças. Temos que ter coragem de entrar naqueles ambientes onde nos sentimos mais pequenos e desafiados. Mas não entrarmos ali sozinhos. Entrarmos com a certeza de que a graça de Cristo nos ampara e é a nossa força. Basta-te a minha graça. Basta-me a tua graça. É o que o Paulo diz. E com a certeza de que o ministério que a igreja nos confia, os ministérios que a igreja nos confia, são para que Cristo possa, através deles na vida da igreja, agir, se manifestar e agir. O nosso humano é um instrumento para que Cristo continue, através de sua igreja, realizando todo o bem que realizara pelo mistério da encarnação.
Como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja é enviada de Cristo no mundo. Por isso nós a chamamos de sacramento de Cristo. Ela deve no mundo mostrar que Cristo se faz presente e age no mundo através dela. E de maneira muito particular, Cristo quer se mostrar presente no mundo e agir em favor das pessoas através de nós, que somos revestidos do sacerdócio ministerial. Somos servidores do Evangelho na vida da comunidade de fé. Estamos aqui para ordenar 2 diáconos, para se colocarem a serviço da igreja. É isso que nós vamos dizer ao ordená-los. Queres colocar-lhes a serviço da igreja, pela imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo, aqui se dará a ordenação. Vamos pedir, eles vão dar assentimento, dizendo que querem sim, colocarem-se a serviço da igreja, pela imposição de minhas mãos e pela graça do Espírito Santo. E no momento em que serão ordenados, vão dizer: vamos pedir de Deus a graça do Espírito Santo para capacitá-los com os seus 7 dons e para revesti-los das virtudes evangélicas. Abrirem-se com larguezas as portas para acolher o Espírito Santo com seus dons e as virtudes evangélicas. Quero me reportar ao salmista que diz: ó portas, levantai vossos frontões, chamando as portas a se abrirem ao máximo, para que o Rei da Glória possa entrar. Estamos na vivência pascal, buscando a mais estreita comunhão com o ressuscitado que anunciamos. E os que hoje serão ordenados diáconos, já com estas portas abertas, para o Rei da Glória, o Cristo ressuscitado, são chamados de maneira muito particular a alargarem-se estas portas, para que o Espírito Santo aí chegue, seja acolhido com toda a força e fecundidade, os capacitando com seus dons, e que os prepare, os disponha a testemunharem as virtudes evangélicas. 3 dons para crescerem na intimidade com Deus, conhecer mais profundamente a sua vontade e testemunhá-la. Eu preciso ter ciência, entendimento e sabedoria. 2 dons para ter os critérios que estão na primeira leitura. Seja criteriosa a escolha daqueles a quem se confiam os ministérios na vida da igreja. Por isso, o padre responsável pelo seminário, padre Marcos, apresentou ao bispo os candidatos. E o bispo perguntou se são dignos. Realizamos os chamados escrutínios. Enviamos muitas cartas numa consulta a sacerdotes e leigos, para nos informar sobre o conhecimento que tem desses candidatos e se veem neles as qualidades necessárias para serem considerados idôneos para este ministério. Precisam ter as virtudes para receber, como foi, visitamos a origem do diaconado, lá nos Atos dos Apóstolos. Não escolheram homens a qualquer critério, mas escolheram homens maduros, de boa índole, que pudessem dar bom exemplo na vida da comunidade, no serviço à comunidade. Homens prudentes e sensatos. Esta é uma condição necessária. Tenho dito nas nossas reflexões
Presidir e preceder. Não basta presidir, coordenar com uma certa habilidade. É preciso preceder. É preciso servir de exemplo, e é o que o rito muito hoje vai pedir aos candidatos e posteriormente aos futuros diáconos. Que sua vida sirva de exemplo. Isso é que vai pedir. Na hora que receberem a palavra, vai pedir para crer, transformar em fé viva, crer e testemunhar o que anuncia, o que ensina. Então é preciso haver essa necessária coerência entre anunciar a fé, a palavra e a doutrina e viver à altura da fé que é anunciada, da palavra que é anunciada, da doutrina que é ensinada. Porque a igreja não é lugar de discurso. Temos muitos palanques de discurso. Foi o que Jesus condenou nos fariseus. Uma fé, uma liderança religiosa pautada pela incoerência. Mas na igreja, nós reportamos ao testemunho dos santos e os visitando podemos ouvir. Anuncie o Evangelho, se preciso, com palavras. Que o maior anúncio do Evangelho se dá pelo testemunho. Por isso vem duas virtudes para se tornarem homens sensatos. Dois dons do Espírito Santo. Homens sensatos, homens capazes da temperança, homens capazes da continência. É preciso ter prudência, é preciso ter temperança, é preciso ter continência, para não incorrermos nas desordens do mundo. Para isso, o Espírito Santo nos capacita com os dons do conselho e da fortaleza, para que tenhamos o devido discernimento e a força interior de colocar em prática aquilo que o Espírito nos dá pelo discernimento. Por isso precisamos nos entregar continuamente ao Espírito Santo, porque Ele é o protagonista. Ele tanto nos mantém unidos ao Filho, que em tudo fez a vontade do Pai, nos ajuda também a viver segundo essa vontade, à altura do que Cristo viveu. E é para isso que nós ordenamos os ministros da igreja, para serem os primeiros a viverem à altura do Evangelho e preceder a igreja, a comunidade de fé, no caminho do Evangelho, na direção do Pai. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, é para isso que Ele deixou a igreja no mundo. Para nos fazer pescadores de homens, tirar dos abismos do mundo e colocar no caminho, trazer para o caminho da fé, para o caminho do Evangelho. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Esta é a missão. E dois dons para viver a partir do diaconado, que não será tirado. Aqui nós estamos falando de 2 diáconos transitórios. Todos nós que recebemos da igreja também a ordem do presbiterado, do sacerdócio, nós permanecemos, subjaz em nós. Foi sobreposto e não tirado. Porque faz parte do ser sacerdote ser diácono, ser servidor. Olhar as pessoas e a realidade do mundo com olhos de Cristo. A primeira leitura nos trouxe o momento em que são escolhidos e a necessidade que houve para a escolha dos primeiros diáconos. Porque as viúvas e os órfãos
estavam precisando dos cuidados da igreja. E os discípulos, os apóstolos, não estavam conseguindo conciliar a necessidade da vida de oração, da pregação do Evangelho e de prestar auxílio aos mais necessitados. Sabemos que esse texto, nos reportando a ele na origem, viúvas e órfãos significam os mais abandonados e esquecidos da sociedade. Hoje os chamados invisíveis, aqueles que ninguém quer ver, e até no tempo atual propõem que sejam até eliminados da vida social, de tão indesejados que são. Quais sejam? As pessoas em situação de rua, os verdadeiros nus do capítulo 25 de São Mateus. Estava nu e me vestiste. São os mais esquecidos e abandonados. Estão entre nós em grande quantidade. Com que olhar os vemos? Com o olhar de Jesus ou com o olhar do mundo que os condena e os deseja fora do alcance do nosso olhar, porque não eliminados? Como enxergar que ali está uma pessoa com sua dignidade negada? O olhar de Jesus é o olhar que vê ali uma pessoa com dignidade negada. O olhar da igreja não deve ser diferente deste. Então ela aproxima para cuidar. Ela se faz bom pastor. Ela se faz bom samaritano. O diaconado está na igreja para não deixar a igreja distrair desse seu olhar. Quais outros? Quem quer saber dos encarcerados e de suas famílias? Quem não os julga mais do que os tribunais injustos que os julgam? Onde se negam direitos e depois se pune segundo a lei, sem considerar os direitos que foram negados. E lotam nossas cadeias de detentos. Pessoas nos cárceres, que para muitos deveriam ser eliminados. Muitos não os querem ver, passam longe dos presídios, não dão conhecimento da existência deles e de suas famílias. E quando os vê, muitas vezes os olham com um olhar de condenação e de punição. São pessoas com direito e dignidade negadas. Olhemos a trajetória de vida que tiveram, para que hoje estejam nos cárceres. Não esqueçamos que eles estão lá, ainda que não possamos tirá-los de lá, mas que não deixemos de ver Cristo neles, como os nus, como os que estão presos, como os que estão doentes. A dificuldade de lidar com aqueles que estão nos vícios, escravos dos vícios, dos vários vícios, onde sua dignidade é sufocada pelos vícios. A igreja não pode deixar de olhar com respeito para esses. Eles não podem ser objeto do nosso deboche, do nosso desprezo. Precisam ser alcançados por nós com um olhar de amor e respeito. Isso tudo é do diaconado Filipe e Fernando. Vocês serão, a partir de hoje, diáconos, ainda que de forma transitória, mas não o deixarão de ser após serem ordenados presbíteros. Que o olhar não se equivoque agora e nem depois, mas que possam olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de quem vê a pessoa e nunca outra coisa.
Cada vez mais aumentam entre nós as pessoas sós, desamparadas. Muitas delas na velhice e na doença, que não tem ninguém por elas. Precisamos olhar com especial atenção e cuidado para essas pessoas. Sós, idosas e enfermas, sem um cuidado familiar suficiente. Que a igreja se faça família para elas, cuidado para elas, atenção para elas. Como procuramos fazer com nossas limitações, mas penso que possamos avançar um tanto mais com as pastorais do cuidado. Que os diáconos que estão presentes em cada um de nossos sacerdotes se empenhem sempre nas pastorais do cuidado. A pastoral da pessoa idosa, a pastoral do enfermo, a pastoral da pessoa encarcerada, a pastoral da sobriedade, a pastoral da criança, e assim vai. São pastorais do cuidado, que a igreja vive o seu diaconado. Porque as viúvas e os órfãos, muitas vezes, lhes restam o olhar da igreja. Lá no começo, Pedro representando a igreja, fez esse discernimento. Que a necessidade da oração e de pregar o evangelho não pode diminuir o compromisso da igreja de cuidar das viúvas e órfãos. Tragamos para o nosso tempo este mesmo discernimento. É para isso que a igreja continua a ordenar diáconos. Porque temos necessidade deles para que a igreja cumpra com a missão que recebeu de Cristo. Então aí estão os dons que o Espírito capacita, o dom da piedade, que é esse dom de olhar com amor as pessoas. Não é só de mãozinhas postas em oração, por mais necessário que isto seja. Mas o dom da piedade é o dom de amar as pessoas. É o dom de fazer-se próximo dos mais fragilizados. Esse é o dom da piedade, é o dom do amor fraterno. E tudo isso fazemos por temor de Deus, não por medo, mas porque a Deus nos confiamos, e uma vez que nos confiamos a Ele, Ele constrói pelo Espírito Santo a sua vontade em nós, e nós agimos à altura da sua vontade. E esta vontade foi vivida e testemunhada por Cristo e está no Evangelho. Não precisamos inventar nada. Já temos o suficiente dado e ensinado. Basta escrever, trazer o que está no livro para ser escrito no coração. Não teremos dificuldade de entender a igreja e sua missão, se assim o fizermos. Escolheram o lema para a ordenação, que tem a ver com a segunda leitura. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. A segunda leitura vai falar da kênose de Cristo. Nada façais por vanglória, por competição, que tudo seja feito com humildade e simplicidade. E sabemos que vem depois, nesse texto, o hino cristológico, que o ser igual a Deus de Cristo não fez com que se tornasse uma usurpação, para ele se colocar acima, mas fez dele um servidor, aquele que esvaziou-se a si mesmo. Esse lema do Evangelho está no momento que Jesus faz a ceia com os discípulos para sofrer a paixão, em Mateus 22, 27, em Lucas 22, 27, e logo ali terminado a ceia, onde se fala da traição, os discípulos começam uma traição generalizada, porque ao invés de aprender do Senhor a atitude da humildade, do serviço e da doação,
disputam entre si quem é o maior entre eles. Ali está a primeira traição, uma traição generalizada. Quando aqueles que estão com o Senhor na mesa não aprendem com Ele a colocar o avental para se fazer o menor e servidor de todos. E começam a perguntar quem é o maior e quem é o mais importante. Foi aí que Jesus diz: eu estou entre vós como aquele que serve. Aprendam comigo. Fernando e Filipe escolheram esses textos bíblicos inspiradores para estarem aqui hoje, receberem da igreja a ordem do diaconado e possam receber com esta boa consciência e viver à altura do que se propõe quando se recebe da igreja este sacramento. Assim seja.